Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, tudo É um ótimo. prazer estar aqui fazendo um papel de entrevistadora com você, né? Que é tão um mestre aí na arte de vendas. E eu vou me Obrigado, querido. apresentar para as pessoas que estão nos vendo, né? Eu sou Verusca Borges, eu moro aqui em Natal. E nós temos uma joalheria chamada Bellatrix, há 25 anos. Então, a gente está na segunda geração. E assim, a gente é encantado com vendas, né? Assim, todo mundo... Que é uma coisa que eu acho que é meia nata também das pessoas. Sim. Mas se apresenta aí para o pessoal. Então, eu sou um vendedor convicto, né? Não sei se dá para dizer que sou um vendedor nato. Muitos amigos me dão essa reputação por ter trabalhado a minha vida inteira em vendas. Já são 32 anos em vendas. Comecei muito jovem, me lembro quando cheguei em casa, falei, mãe, eu vou ganhar o dobro. Minha mãe olhou para mim e falou, filho, eu não te criei para lidar com tóxico. Eu falei assim, não, mãe, eu vou trabalhar com vendas. Ela fez cara que preferia que fosse com tóxico, porque há 30 anos atrás o vendedor era o profissional da exclusão, era aquele que não deu certo em nada. Então, eu já trabalhei com seguros, com listas telefônicas, já trabalhei com plásticos, já trabalhei com instrumentos musicais, alta tecnologia, como telecom e TI. Sou engenheiro eletrônico de formação, com especialização em marketing, tenho 3 livros meus, estou indo para o 4º agora, já posso dizer que tenho 4 porque ele foi lançado agora no dia 1 de setembro e agora chega nas livrarias com essa pandemia, dificuldade de transitar, e todos os livros focados em aumentar a produtividade de equipes de vendas. Sou um estudioso dessa área, eu tenho paixão do treinamento e palestras há 21 anos. Eu gosto de dizer que palestra sensibiliza, curso informa, treinamento desenvolve, e um programa, quanto mais profundo for, como educação continuada, algo que você possa não ter que jogar todas as laranjas de uma vez para a pessoa, mas você possa jogar uma a uma, essa sim tende a transformar. Aí eu gosto muito do meu modelo de treinamento, assim, que chama Academia de Vendas. Esse é mais completo. Embora eu passe a maior parte do tempo fazendo palestras marcantes, positivas, marcam o momento, mas não servem para durar muito. Engana-se o empresário que fala, vou contratar um palestrante para mudar a história da minha empresa. Uma palestra só não muda nada. A gente precisa de mais, né? Que bacana. Assim, é gratificante a gente saber que a gente sempre tem que estar nessa busca mesmo de motivação. É dia a dia, né? É o acordar e ao deitar. Assim, tá sempre pensando, porque meu marido ele é um campeão em vendas também, e ele sempre me ensinava quando a gente chega que algo não deu certo, mas vai dar na próxima venda. Tipo assim, a gente fica pensando que aqui não deu para na próxima a gente acertar. Exato. O vendedor, um grande campeão de vendas pensa assim mesmo. Não é cada enxadada uma minhoca, né? Ele sabe que vai perder algumas coisas no meio do caminho, até porque existem concorrentes à altura, ou muitas vezes existe um cliente que não está no momento certo de comprar o seu produto, o seu serviço. Então, o que a gente não pode perder é o olhar sistêmico, o controlar as etapas de venda, né? Então, um campeão, ele faz assim, quando ele perde uma venda, ele pensa, bom, em que etapa da venda foi que a coisa não deu certo? O que eu poderia ter feito melhor? E aprende com isso e acaba se tornando, obviamente, muito mais eficiente e um grande convertedor de oportunidade em negócio a cada cliente que surge em nossa frente, que é quem põe o pão e leite na mesa. A gente valoriza todo e qualquer cliente. É mesmo. Pois que bacana a gente estar aqui, né? Assim, tendo você hoje para ensinar para o nosso ramo, né, dos joalheiros, um pouco dessa arte das vendas nesse período pós-pandemia, né? Porque assim, a gente passou, eu vou dizer assim, pós-pandemia, né? Né? Que a gente ainda está, mas eu acredito, eu tenho sentido muito que agora as coisas já estão começando a andar e com muito, assim, mudamos muito, né? Assim, todas as formas, assim, aqui
como ficou também, como a maioria do, né, acho que o Brasil todo ficou tudo parado, então, março e abril, você não tinha nem como ligar para cliente para dizer que é uma joia, né? Assim, era impossível se oferecer uma joia num período que nós estávamos vivendo. E ficamos com aquele questionamento, o que é que a gente vai fazer para... Porque, assim, que a gente trabalha com, né, assim, o luxo, num período de pandemia, como é que a gente vai viver, né, assim, sobreviver? E eu acho que isso deve ter passado por muitas redes de joalherias, Sem porque dúvida. não foi fácil, né? Não está sendo, estamos recomeçando. Verusca, o segmento mais afetado, sem dúvida, foi o varejo, né? Que dependia, e o varejo do luxo, o mercado do luxo, quando você trabalha com presentes, com coisas que representam status, reconhecimento, marcam datas especiais, estão conectados a uma atmosfera que precisa estar mais positiva economicamente, obviamente, você é afetado. Embora, assim, existe duas formas de ver uma crise, né? Primeiro, a crise nos abre um olhar muito interessante para onde a gente deixa de ocupar espaços no mercado à medida em que a gente perde a porta, perde a loja, perde a vitrine. Como é que a gente apresenta os nossos produtos? Porque não é que o dinheiro deixou de existir, as pessoas ficaram mais receosas, alguns segmentos sofreram mais que outros, mas para pensar, a BMW continuou vendendo carros. Existem outros mercados de luxo, donos de aeronaves continuaram pagando parqueamento em garagem, mesmo sem voar, e continuaram. Então, existe uma necessidade da gente, assim, será que eu estou me conectando ou eu tenho um modelo que foi fragilizado por conta do distanciamento físico, não do distanciamento social, por conta dessa nossa nova rotina que ninguém esperava. É claro que existe uma resistência natural quando pinta uma crise dessa, que é sanitária e vira econômica depois, de quem tem dinheiro ou que pretendia fazer algumas coisas, adiar alguns planos. E eu concordo com você. Lá naqueles meses, março, né? Fevereiro ainda nem tanto, mas março, abril, as pessoas estavam boquiabertas, não sabiam que caminho tomar. Você está louco de me ligar para oferecer uma joia uma hora dessa? Imagina a preocupação com o que viria, com o que aconteceria com os seus próprios negócios. Muitos negócios entraram no modo sobrevivência. Grandes redes quebraram. A gente viu o fechamento em São Paulo, onde eu vivo, por exemplo, 35 mil lojas. Nós vamos bater 20 milhões de desempregados. Então, não dá para falar que a crise não é ferrenha, não é dura. Ela é, mas as coisas estão retomando. Eu acabei de encerrar uma palestra há pouco com uma empresa que está recontratando a maior parte dos seus profissionais. Alguns que estavam parados de férias estão voltando. Então, os indicadores são positivos. Acho que o que tinha para sofrer, a gente já sofreu. Agora é ser criativo, aproveitar o que aprendeu com a pandemia, que dá para vender online, que dá para vender num relacionamento à distância, que dá para falar com as pessoas com uma abordagem melhor. A gente descobriu que vendedor não pode ser treinado de tempos em tempos ou empurrado para atender um cliente só porque ele é um bom atendedor. A gente precisa ter cultura. O grande lojista, empreendedor, ele precisa parar de ter uma cultura de atendimento e passar a ter uma cultura estratégica de pós-não-venda, que é uma coisa que eu defendo no meu livro novo. Pós-venda é atendimento. Pós-não-venda é quando eu trabalho o cliente que não comprou. É quando eu olho a minha base. Quando eu sei quem comprou, quando comprou, por que comprou. Vou te contar um exemplo de pós-não-venda. O cara liga para mim de uma pizzaria e fala: "Seu Marcelo, aqui é o Ricardo da pizzaria tal." Oi, Ricardo, que estranho. Normalmente sou eu que ligo para a pizzaria. Mas, senhor Marcelo, faz 29 dias que o senhor não pede pizza conosco.
Não queremos ficar 30 dias sem ter o senhor como cliente. Normalmente o senhor pede meia marguerita e meia portuguesa, esse horário. Tomei a liberdade de ligar bem nesse horário, porque se o senhor tiver interesse, em 14 minutos sua pizza está quentinha em sua mesa. Aí eu falei, o Ricardo do céu, você tem aí na sua pizzaria um CRM, um sistema? Ele falou, não, senhor, CRM não tem provolone, mussarela, ainda brincou, né? Aí eu falei para ele, não, rapaz, você tem um Customer Relationship Management, você tem um sistema de gestão da relação com o cliente, sabe meu nome, a pizza que eu peço, a mais pedida, de quanto em quanto tempo eu não peço. Isso é inteligência em vendas. Ele falou, não, senhor Marcelo, a verdade é o seguinte, é feriado, a maioria das pessoas foi viajar e o senhor atendeu o telefone. Ou seja, fiquei amigo do Ricardo, virou exemplo das minhas palestras. Alguém extraordinário buscando um caminho, porque tem o forno a lenha acesa, o estoque está ali, o queijo está ali, as coisas estão... Eu estou pegando um exemplo esdrúxulo para trazer para a gente pensar, puxa, será que eu faço essa gestão da relação com o cliente? Será que o meu cliente realmente não vai presentear a esposa, o esposo, não vai aproveitar uma data comemorativa se ele souber que eu estou presente, seja pelo meio que for, entende? Então, apenas uma reflexão. Eu acho que o cliente, sim, receoso, sumiu, mas não desapareceu. O dinheiro também não desapareceu, mudou de mão. Foi. Não, então, por isso que eu tinha falado nos primeiros meses, porque quando foi em maio, aí a gente, Dia das Mães, né? Então a gente teve já aquela sensibilidade da data, e foi como a gente foi, assim, né? Dia de maio, a gente trabalhamos, né? Dia dos Namorados, essa fase, e depois no contato sempre com as clientes, mandando uma florzinha para casa dela, dizendo que estavam todos juntos, né? Iria passar, e graças a Deus, assim, as coisas deram certo. Parabéns, parabéns. Fizeram bem feito. A afetividade é uma coisa que funciona muito em crise. A felicidade é uma coisa que funciona muito em crise, porque existe um estudo de crise, né? Sendo o universo um ambiente entrópico, né? A gente vê lá os vulcões no Havaí destruindo terras e terras de tempos em tempos, e eles adoram, porque aquilo transforma a terra numa terra cheia de calcário, ótima para o plantio e tal. Então, aprender com as forças da natureza. A gente, queira ou não queira, nunca tinha passado, né? Pelo menos essa geração, não tinha vivido uma coisa dessa proporção. Quantas outras coisas dessa proporção podem acontecer daqui para frente? Como podemos, nesse momento, motivar nossas equipes? Olha, primeiro, estando automotivado, né? O líder, quem está perguntando, provavelmente lidera uma equipe, como podemos motivar? Ou tem uma empresa, ou tem uma loja. Primeiro, o líder não pode ser o propagador de mimimi, né? Porque existem muitos líderes que, nessa hora, são modelos do mal, inspiram para o mal, reclamam, a reclamação tira a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de percepção. Equipes de vendas são motivadas com 3 R's: regras, reconhecimento e resultado. O vendedor vive com regra, reconhecimento e resultado. Regra do jogo, nessa hora, é ter ferramentas, ter metas ajustadas ou não, ter uma combinação. Olha, não está fácil para ninguém. Se você vai colocar alguém num outro contexto de trabalho, vai fazer um acordo com ele, vai dar a ele mais trabalho, explique, justifique isso, dê significado para isso, redefina as regras. Todo mundo quer jogar um jogo que as regras são claras, definidas. Premie a competência e não a incompetência. Então vem aí o reconhecimento. Não adianta ficar premiando sempre os mesmos vendedores ou aqueles que faziam o básico, mas tinham, digamos assim, mais cacuete para vender, e os outros eram... O líder bom é aquele que traz os piores vendedores para perto de si, que cria duplas de bom com mau vendedor, supostamente, para que um puxe o outro, que exercita a liderança educadora, que faz metas menores, porque não tem nada pior do que só poucos atingirem as metas ou cumprirem as regras.
e reconhece aqueles que, obviamente, estão fazendo coisas extraordinárias. Os Ricardos da vida da pizzaria precisam ser percebidos agora e enaltecidos. E resultado. Qual é o resultado? O resultado não precisa ser exatamente o volume de venda, mas a afetividade, manteve relação com os clientes, fez uma nova estratégia de abordagem, mandou a flor, lembrou data comemorativa, dividiu o case, diminuiu o nível de desconto, aumentou o volume de contatos através de meios digitais, abraçou a diversidade e foi estudar uma forma de fazer marketing digital, melhorou suas redes sociais, premia tudo isso, porque tudo isso gera resultado. É mesmo. E na joalheria, mais ainda, né? A gente tem muito contato, assim, com o cliente Claro. Né? Assim, é uma pessoa que você cuida dele a vida toda dele, porque ele vai ter o noivado, o casamento, as bodas, o nascimento dos filhos, né? Assim, os 15 anos da filha, e depois chegam os netos. E aí você tem ele cuidando dele direitinho, você tem uma vida inteira, né? Você tem uma vida inteira. E você tem uma vida inteira cuidando de um lado emocional, que é onde mora a matriz da decisão de um cliente, onde existe o crescimento de processos de vendas. Quantas pessoas não gostariam de ter o privilégio de conhecer seus clientes? Quantas lojas de outros segmentos, que não de joalheiros, de joalherias, que gostariam de conhecer o que vocês conhecem? Vocês sabem a história do casal, às vezes a história dos filhos, a história dos pais, vende para a família inteira, cria um vínculo emocional, uma afetividade. Por isso que o vendedor de mão cheia se aproveita disso, no bom sentido, para se envolver cada vez mais e não deixa de comprar. Quer dizer, eu me lembro em março, a loja onde eu compro roupa, a cabeleireira, se paramentando, me ligando, dizendo que viriam em casa. O cara veio trazer aqui ternos, blazers, camisas. Claro que ele não estava vendendo as camisas no mesmo preço, ele criou um kit de promocional, fez algumas promoções para atrair clientes. Mas, poxa, sabendo que eu gosto de tomar um whisky, veio aqui, trouxe um whiskinho para mim. Então, fez uma relação diferente, sabe? Quem é lembrado, quem faz mais do que eu quero pago para fazer, vende mais essa hora também. É o segredo, né? Deixa eu fazer a próxima pergunta. Existem ferramentas inteligentes para ampliar as vendas em períodos curtos? Um mês, por exemplo? Porque tem muita gente que está correndo atrás do prejuízo, né? Tipo assim, sim. Essa foi a pergunta que mandaram para... Existem. Hoje as nossas tecnologias todas permitem que a gente tenha possibilidade de aumentar a visibilidade do produto ou atrair a atenção do cliente, seja dado o distanciamento no digital, mas até mesmo no presencial. O mais importante é o treinamento da equipe para ter boa comunicação e saber tratar as objeções comuns agora, que são muito parecidas em diversos segmentos, né? E se repete isso no varejo: olha, não é a hora, não é o momento, eu não estou pronto para comprar. Diante desse cenário, como é que eu posso investir nisso ou naquilo? Você está louco e tudo mais. Então, tratar essa loucura de você ter a atitude, a altivez de buscar o cliente com um bom argumento, que tenha relevância à vida dele. A melhor ferramenta de vendas que acelera negócios é relacionamento interpessoal, ponto. Você vai usar redes sociais, você vai usar marketing, remarketing, você vai pixelar os acessos à tua página, você vai fazer uma vitrine inteligente que meça a reação dos seus clientes, mas o que vende no segmento do luxo, o que vende nas relações emocionais é a confiança, é o trato, é o histórico, são as perguntas, é a arte da pergunta certa. Lamentavelmente, eu não tenho nenhuma fórmula, nenhuma matemática aqui para assim, olha, preciso fazer em um mês aquilo que eu tinha que ter feito em 4. Não existe isso.
O que a gente vai fazer agora é crescer, atender uma demanda reprimida, ter que trabalhar 5 vezes mais se preciso for, porque nada, nenhuma crise aguenta a força de um trabalho bem feito. Então, é trabalhar muito, se organizar, investir na crise no que se refere à preparação, planejamento, estratégia, dar um ar de novidade, contar novidades boas, porque as pessoas adoram novidade, as pessoas adoram boas notícias, as pessoas adoram felicidade, as pessoas adoram um bom papo que se relaciona à vida delas. Então, você não vai vender produto, você vai vender aquilo que os outros precisam, que tem a ver com a vida deles, com a comemoração da vida deles. Você vai lembrar fatos importantes, você vai recuperar e vai parar de ficar assim, eu estou aqui esperando, não fecha negócio. Não é porque tem a joia mais bonita, a joia mais valiosa, não é porque tem a vitrine e o ambiente mais luxuoso que vai vender. O que vai vender agora é estar junto, é aproximar, é lembrar, é contar novidade para os clientes mais importantes. É mesmo. E está todo mundo morrendo de saudade, né? De estar junto das pessoas. As pessoas estão loucas, imagina. Todo mundo está... Um reencontro desse a gente tem que aproveitar. É isso mesmo. Deixa eu fazer a próxima pergunta para você. Como fazer ações sazonais e promoções sem perder a lucratividade? Essas estratégias são eficientes para fidelizar clientes? Então, tem duas coisas. Existem datas importantes que, por si só, já são as mais lucrativas, né? Você citou, por exemplo, o Dia das Mães, e vem aí, talvez o Dia das Mães seja a primeira, uma das mais importantes para vocês nesse segmento. Não sei dizer, arrisco dizer, o Natal é importante, mas tem Dia dos Namorados, você tem a sazonalidade nesse segmento, ela inspira, primeiro, cuidado com preço. Eu acho que ações promocionais fragilizam, às vezes, o lucro, como se diz, quer manter lucratividade, cria combos, cria mix, atrai o cliente para comprar mais de um produto, faz uma venda ampliada e aí sim você consegue manter a lucratividade. Porque a estratégia de posicionamento por preço, ela remete à diminuição da sua margem de contribuição, consequentemente, mais gastos para fazer qualquer ação promocional e a diminuição de valor agregado do produto. Então, via de regra, de novo, criar momentos, experimentação. Hoje prevalece muito a experiência do cliente, né? Eu pego o exemplo do meu amigo Alexandre Costa da Cacau Show. Não se vendia antes chocolate em março, né? Vendia em abril por causa da Páscoa, mas em março, fevereiro, nem vendia chocolate. Ele criou a versão do chocolate do Carnaval, né? Aí você vende no verão o chocolate, de repente, trufado, com sabores refrescantes. Eu dei o exemplo da pizza. Não se comia pizza no almoço, se come pizza no almoço. Então, a gente quebra a sazonalidade com criatividade. A gente não precisa necessariamente só baixar preço para vender mais, entende? Entendo. Não, aqui também a gente tem essa mesma visão, né? Não assim, até para não desvalorizar assim, tudo que a pessoa já comprou durante os eventos que ela fez, né? Outro dia eu estava vendo uma grande montadora de carros por fatores éticos. Eu não vou contar o nome agora, porque eles estavam sorteando na compra de um carro, sorteando não, dando de presente na compra de um carro um iPhone. Eu olhei assim para aquela promoção e falei, gente, mas o cara que tem um carro desse não vai dar o menor valor para ter um iPhone. Tudo bem que o iPhone é um objeto de desejo de um monte de gente, mas ele já tem dinheiro para comprar um iPhone, entende? Acaba diminuindo o valor da marca. É como se você tivesse colocado preço numa coisa que é muito maior do que isso. E o relacionamento que a gente tem com alguns clientes não pode estar orientado a desconto. Ele tem que estar orientado a um serviço extra, um esforço extra, um atendimento mais exclusivo, mais personalizado,
um acabamento, a associação de mais de um produto dentro do conceito de venda. Senão, você acaba se depreciando o valor de uma relação, que é mais importante do que baixar o preço. E aqui também, assim, a gente também... E acho que até fazer um combo de peças, alguma coisa assim, sem ser, né, em desconto. Fazer um conjunto, né? Assim, oferecer uma coisa a mais. Isso aí para a próxima pergunta. É que fica registrado, o cliente paga mais quando ele recebe mais. Ponto. O cliente paga mais se receber mais. E às vezes esse mais é você, vendedor, é você que está atendendo, é você lembrando coisas, é você sendo psicólogo desse cliente, é você estimulando, criando desejo de compra, é você fazendo algo mais, você traz uma peça a mais, um conjunto mais valioso. Aí sim, até dentro de uma compra ampliada, com uma flexibilidade de valor pequena, mas que enche os olhos, ok? Aí é diferente. Isso é criatividade, com atendimento uma peça essencial. exclusiva, uma coisa, né? Sim, uma coisa bem especial. Ele sempre Exato. Exato. Então, vamos lá. Quais suas dicas para empresários que desejam fugir da crise? Pega um avião e... Não dá, né? Não tem como fugir da crise, é uma crise mundial. Encara de frente, a frase de Corisco, né? Não tenho medo do futuro desde que venha pela frente. Coloca essa crise na tua frente e não tente driblá-la, tente entendê-la, assimilar. Resiliência é importante agora, modo de sobrevivência se nos próximos, ou se em função do déficit que você teve nos últimos meses, ou prejuízo, vamos dizer assim, agora você vai recuperando aos poucos, diminuição de gastos desnecessários, melhoria na capacidade estratégica, retenção de clientes mais importantes, valorização do cliente com maior valor agregado, contar para ele as novidades que você vai ter antes de contar para qualquer outro, investir, ainda que seja pouco, mas investir sempre em comunicação inteligente, aumentar a sua visibilidade, a sua presença no digital, melhorar o treinamento da sua equipe comercial, digo em tudo, argumentação, capacidade de negociação, aumento do repertório de argumentos e de elementos na caixa de ferramentas, que eu gosto de brincar que todo vendedor tem que ter uma caixa de ferramentas, com testemunhais, com exemplos de satisfação, com itens de demonstração, com customização, com serviço de exclusividade, com até informações de mercado, jornais, revistas, blogs, tudo que foi importante, que ajude ele mesmo e o seu prospectivo cliente a perceber que, olha, o cenário está melhorando. As pessoas estão investindo em apartamentos, por exemplo, de alto padrão, porque a taxa de juros está mais baixa. E o cara que compra alto padrão, ele tem dinheiro para pagar até uma taxa de juros maior, mas ele está aproveitando agora. Então, o quanto você conhece do seu cliente, o quanto você encara a crise é que vai determinar quem e quanto mais forte você será em 2021. E sabe o que é que eu acho também, Marcelo? Que, assim, quando a gente tem nas crises, acho que sempre é um momento de muita importância para a gente ficar mais alinhado com nossos parceiros, né? Assim, como está todo mundo no mesmo barco, como a gente, nós como somos assim loja, então a gente tem assim muito contato com as indústrias e nesse momento assim é mais fácil você chegar junto para fazer uma coleção direcionada para sua loja, porque também eles não estão com tanto movimento. Então, eu acho que é um momento também da gente aproveitar e criar laços mais estreitos com os parceiros, né? Sem dúvida, sem dúvida. A cooperação é o que vai determinar o futuro nas relações de sucesso, né? Eu gosto muito dos modelos de cooperativismo. E é uma coisa que não existe. A gente acabou vendo, por exemplo, os principais bancos agora se unindo, claro, que com alto grau de interesse,
mas se unindo para criar uma coletividade de apoio ou de injeção de ânimo no empresariado e tudo mais. A gente viu empresas, companhias aéreas se ajudando, compartilhando suas estruturas. A gente está vendo um esforço na área da saúde, as pessoas. Então, e aí eu estou indo longe, né? Estou indo cooperativismo. Cooperar vem do latim, significa partir, querer chegar junto. Competir significa partir junto. Eu acho que a gente compete, mas a gente pode cooperar também. A gente pode fazer laços mais fortes com os parceiros, até com os concorrentes, se preciso for. A gente pode criar um vínculo ético, a gente pode salvar muita gente, criar parcerias, aumentar nosso mapa de poder, sabe? É o cinema fazendo parceria com um restaurante luxuoso e criando um combo de produtos para entregar uma solução melhor para o cliente. É a joalheria com o serviço de delivery. A floricultura, com a casa de A floricultura é isso. Essa associação é sensacional. E a gente vai ver que depois disso, a gente vai aprender a fazer negócio juntos em vários contextos, sabe? Eu posso fazer negócio com vocês dentro dos meus principais clientes. Eu posso associar um produto de vocês e vocês podem fazer negócios comigo. Então, não tem mais limite. A gente vê as conexões são cada vez mais necessárias e a cooperação anda junto. Tá certo. Vou fazer aqui a próxima pergunta. Poderia nos contar um pouco sobre os principais motivos que transformaram seus livros Sucesso em Vendas, Inteligência em Vendas, Gigantes da Liderança, Gigante das Vendas e os 30 mais em Vendas e Atendimento, Ser Mais Vendas e Ser Mais Líder em best-sellers? Qual a principal lição que eles transmitem para o leitor consiga vender mais? Poxa, legal. Aí já fez um merchan de todos eles. Tem também o Vendas é a Chave de Tudo. E Sim. Tem o Master Selling que está saindo. E tem o Red Book. E tem o Inteligência em Vendas, acho que você falou. Eu sou um inveterado estudioso da área de vendas. Cada livro tem uma história. É como um filho que a gente faz torcendo que ele dê certo na vida, educando, moldando ele para que ele tenha conteúdo, para que ele tenha uma boa alma, eu diria assim. O Sucesso em Vendas é meu primeiro livro. Ele de fato ajuda as pessoas a venderem mais por ser um livro muito orientado a casos práticos. Eu sou um pragmático, eu não sou um teórico. Então, como acordo desempregado há 30 anos trabalhando em vendas ou sendo empresário, nós acordamos desempregados todos os dias. Então, eu sei o que é ter calo na mão, o que é trabalhar para o resultado em comissão, o que é visitar cliente. Então, foi um livro que eu escrevi em 2006, com revisões em 2008, 2014, que foi sendo atualizado, chegou a 650 mil cópias, é o meu principal livro, é o meu best-seller. Marcelo, agora me conta um segredo seu. Quando você, normalmente, a gente sempre é tipo assim, a gente vendedor, né? Assim, tem as metas que é imposta todas. Você alguma vez colocou metas para suas mesmo, para você se desafiar, independente do trabalho? Sempre. E se presenteou, assim, tipo assim, se tudo isso der certo, eu vou assim, vibrar com a sua meta, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente se presentear quando a gente alcança nossos objetivos, né? Sim, Verusca, você foi num ponto que parece que você me conhece há um monte de tempo. Eu faço as duas coisas sempre. Descobri que, depois estudando comportamento humano, atitudes, permissões, motivações, eu descobri que nós precisamos disso. Como eu sempre digo, o vendedor é muito solitário. Embora ele seja conectado com um monte de gente, ele tem que tomar decisões sozinho, ele aprende muito sozinho e tudo mais. E ele vive com gastrite, né, com quase úlcera, de ter que bater meta, resultado para não perder o emprego. Então é muito gostoso que ele tenha um outro contraponto, que é o da satisfação, do prazer, do liberar, não o cortisol do estresse, mas liberar
a serotonina no seu sangue, na sua circulação sanguínea, para poder ficar um pouco zen. Metas, para mim, assim, a minha conta é sempre ter 3 vezes mais o que eu preciso realizar. Mire na lua, se errar, você acerta as estrelas. Então, eu miro bem lá em cima, porque se eu mirar na minha altura, assim, eu perigo eu acertar o pé e tiro no pé, eu não quero dar. Então, eu miro sempre mais alto. Eu, como empresário que sou, liderando uma equipe com quase 20 pessoas hoje, já tive 200 e quero ter menos, eu acho que menos é mais, né? Eu quero ter parceiros de negócios, não preciso de estruturas muito grandes, mas eu sempre falo para a minha equipe, vocês vão construir a meta. Então, eu uso o conceito de planejamento estratégico dinâmico. Me diga qual é a meta dentro dos nossos objetivos no momento que está. E depois eu comparo com o meu gabarito, que são as metas que eu faria. Quando é para mim, eu sou exigente comigo. Então, eu não jogo a caneta às 6 da tarde, eu sou um workaholic. Embora tenha tempo para viajar 2 vezes por ano, tiro férias de verdade. Mas eu, assim, quando estou trabalhando, estou fazendo aquilo. Às vezes não preciso trabalhar 12 horas por dia, às vezes eu trabalho 6, mas com altíssima produtividade. Entendeu? Focado, organizando, usando, delegando, distribuindo. Então, os vendedores precisam fazer isso, precisam travar metas. Eu estava falando do planejamento estratégico, que a equipe faz a meta. Um restaurante na Áustria colocou a regra de o cliente bota o preço no cardápio. Você já viu isso? Eu fiquei imaginando no Brasil se funcionaria, né? Mas é assim, vem a entrada, você provou ali uma salada e tal, o prato principal e a sobremesa. Depois você coloca, olha, quanto eu pagaria por esse prato, por esse. E esse austríaco, ele falou o seguinte, que ele recebe, o retorno que ele tem, o resultado que ele tem, chega a ser quase 40% maior a mais do que aquilo que ele cobraria dos clientes. E ele criou uma motivação na cozinha, o seguinte, tudo que for acima, a cozinha divide. Cardápio, acima do cardápio que o cliente não sabe, a cozinha divide. Ou seja, a cozinha trabalha o tempo inteiro em alta produtividade, feliz, querendo que o cliente avalie o prato cada vez melhor. Então, é claro, tem uma questão de educação ali, ninguém sai sem pagar, mas tem uma questão de motivação por confiança. Então, confiança no cliente e confiança na cozinha. E o negócio deu super certo. Eu tenho feito algumas coisas assim em vendas. O vendedor diz o tamanho da meta, muitas vezes ele pode vender mais do que o que eu determinei para ele. E vendedores sem meta são apenas passeadores com pasta, ou são aqueles que vão para o trabalho, voltam para casa, comem alguma coisa e só desagregam. O vendedor tem que ter meta. Então, como contornar as principais objeções dos clientes com questões relacionadas à alta repentina do ouro? Uma dica sua, sim. Puxa vida, olha, uma coisa que eu tenho sempre para negociar bem, a gente tem que ter, obviamente, o embasamento de mercado, de informações de mercado. Essa alta repentina do ouro, ela já aconteceu outras vezes na economia, ela acontece repetidamente ao longo dos anos e não é o que determina a questão da compra do cliente. É claro, assim, o aumento do preço é um dos fatores, mas tudo que é produto de negociação é negociável. Eu gosto de chamar no meu livro Sucesso em Vendas de DNA da venda, o desejo nunca aparente. Você sai para comprar uma coisa, por mais que o produto esteja mais caro, por mais que exista uma variação de preço, mas existe uma necessidade intangível também. Um momento, uma ocasião, uma relação afetiva daquele produto, daquela situação com a vida da pessoa. Então, quanto custa o reconhecimento que você terá? Quanto custa? Como é que se responde objeções? Usando o lado emocional e não o lado racional.
Eu acho que o preço, a alta do ouro, está ligado a números. Quando a gente usa o lado luz vermelha do cérebro, a gente está falando de números. E vendedores que falam de números vendem preço. E quem vende preço vira commodity. O que a gente está vendendo aqui não é commodity. A gente está vendendo bem-estar, prazer, fortalecimento de marca, satisfação pessoal, reconciliação, comemoração. A gente está vendendo outras coisas. Então, para mim, assim, a alta do ouro é um ponto. Mas, cliente, eu vou falar sobre outras coisas para ele que tem a ver com a vida dele e com as necessidades dele. Ótimo. Pois, Marcelo, muito obrigada por todas as dicas. Vou colocar em Imagina, prática querida. essa que você, assim, várias delas que você deu agora nesse bate-papo. E quando quiser vir a Natal, assim, nós estamos de portas abertas. Eu que queria te convidar, Verusca, para você vir a São Paulo, que dia 1º de outubro nós vamos fazer, eu e a Leila Navarro, que acho que já esteve com vocês também, nós vamos fazer um drive-in, acredita? Em tempos de pandemia a gente vai ficar num ambiente falando para carros e as pessoas todas seguras dentro dos seus carros. São 120 carros na Arena Vibes aqui. A convidar vocês, ou para quem for estar em São Paulo nessa semana aí, para participar do Drive-in Épico. E o site é esse, driveinépico.com.br. Que legal! Parabéns pela iniciativa, né? Tem sucesso desde já. Tenho Obrigado, certeza que vai querida. ter sucesso. E se você quiser deixar seu contato para quem quiser, assim, né, ter entrar em contato com você, pelas suas palestras, pode deixar. Me siga ou siga o meu perfil lá no Instagram, tem muita coisa legal no @palestrante Marcelo Ortega ou no site marceloortega.com.br. Um beijo bem grande. Valeu, querida. Um beijo para todo mundo aí. Obrigado, viu? Vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.